Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo estudado até aqui. E para iniciar, vamos falar de área, perímetro e volume. Digamos que eu tenho aqui uma planta da minha cozinha e eu vou colocar os azulejos. Para isso, eu tenho que descobrir a área dessa planta e o perímetro. Então, a primeira coisa que eu devo fazer para descobrir a área é o seguinte. Eu vou contar quantos quadradinhos tem nessa planta. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, eu tenho 33 quadradinhos. Se a questão pedir centímetros, você vai colocar 33 centímetros quadrado. Doisinho lá em cima. Mas se a questão pedir metros, você vai colocar 33 metros quadrados. Certo? Mas também a questão às vezes vem pedindo o perímetro dessa figura. O perímetro a gente viu nas aulas que é o quê? É a soma de todos os lados. Então, vamos somar os lados, ó. Eu tenho que somar esse lado, aqui, aqui. Ó, eu tenho que somar todos os lados da figura. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho mais 2. Aqui eu tenho mais 2, aqui 3, aqui 1, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 5. Já que o perímetro é a soma de todos os lados, então vamos somar esses lados. 6 mais 2 mais 2 mais 2, mais 3, mais 1, mais 6 e mais 5. Agora vamos somar todos. 6 mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 3, 15, mais 1, 16, mais 9, 21, mais 5, 26. Então, eu tenho 26. Se for uma questão que pede centímetro, eu tenho 26 centímetros. E se for uma questão que pede metro, eu tenho 26 metros. Existe uma outra forma, quando você tem a figura desse jeito, uma figura plana. Observa que ela tem aqui o comprimento igual e tem a largura igual. Então, quando for assim, você não precisa fazer todo esse esquema para descobrir. Você vai fazer assim. Vou colocar aqui a área, pessoal. E vou contar quantos quadradinhos eu tenho no comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos no comprimento. E na altura eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos na altura. A área, pessoal, diz lá que é largura vezes comprimento. Então, eu vou colocar 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Se for uma questão de centímetro, 24 centímetros quadrados. E se for uma questão de metros, 24 metros quadrados. Certo? E aí temos também, então só para finalizar a área, pessoal, vou deixar aqui para vocês uma regrinha. A área é igual altura vezes comprimento. Tá, pessoal? Não esquece. Quando a figura for plana. Agora, vamos dizer que a questão pediu também o perímetro dessa figura. Então, vamos lá, descobrir o perímetro. Já que o perímetro é a soma de todos os lados, vamos somar esses lados. Se eu tenho 6 aqui, aqui também eu tenho 6. Se eu tenho 4 aqui, aqui também eu tenho 4. Então, eu vou colocar aqui, ó. 6 mais 4 mais 6 mais 4. A ordem dos números não importa.
Então, 6 mais 4 dá 10, mais 6, 16, mais 4, 20. Então, eu tenho 20 centímetros ou 20 metros. Essas figuras, pessoal, costuma dizer que são figuras em 2D. O que são figuras em 2D? Figuras em duas dimensões. Aí nós temos a figura em 3D. Figura em 3D é a figura em 3 dimensões. Para começar, vou pegar aqui, vou pegar o cubo mágico. Eu representei ele aqui na lousa. Então, olha só, esse cubo mágico. Quando eu observo ele, eu giro ele, olha, e eu observo que desse lado eu tenho quantos quadradinhos? Eu tenho 3. Perfeito. Se eu olhar aqui na altura dele, eu tenho quantos? Eu tenho 3 também. E se eu vejo aqui no comprimento dele, eu tenho 3 também. Ou seja, tenho 3 de largura, 3 de comprimento e 3 de altura. Que é no caso desse daqui. Olha, pessoal, então eu vou colocar aqui, vou colocar o V de volume, e vou colocar quantos quadradinhos tem cada parte. Então, vocês disseram para mim que ele tem aqui, ó, de comprimento 3. Então, vamos colocar aqui 3, vezes largura 3, e altura 3. Então, vamos fazer a conta agora. Se eu tenho 3 vezes 3 vai dar o quê? 9. Mais 3 vezes 3 vai dar o quê? 9 também. Mais 3 vezes 3 vai dar 9. Ao todo temos 3 vezes 9. 3 vezes 9 é o quê? 27. Vamos ver se vai dar certo aqui? Ó, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Aqui é 27 centímetros cúbicos ou 27 metros cúbicos. Vai depender do que pedir a questão, tá? E lembrando também, pessoal, que fala 3D porque são 3 partes da figura, igual eu já falei. 3 de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Às vezes a questão pode vir em forma de problema falando em piscina. Por exemplo, digo lá, eu tenho uma piscina que tem 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 metro de profundidade. Tá? Então, profundidade vai ser como se fosse a altura. Você vai colocar lá 2 vezes 2 vezes 1. Tá, pessoal? Então, ele pode vir tanto assim como figura, como em forma de problema. Entendido? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre frações próprias, impróprias e aparente. Eu deixei aqui 3 frações para vocês verificarem. Quando eu olhei a primeira, tudo bem, eu tenho 2 figuras e eu usei lá uma. Mas quando eu olho a segunda, eu digo, mas como que eu tenho 2 partes e eu uso 5? Para isso, pessoal, vamos desenhar para que vocês possam entender melhor. Então, eu tenho aqui 1/2. Significa que eu tenho uma figura com 2 partes. 2 partes essa figura. E eu vou utilizar uma. 1/2. Perfeito. Agora, essa fração, 5/2, eu tenho também, a minha figura tem 2 partes, porque o denominador é o quê? É a quantidade de partes que eu tenho na figura. Então, eu também tenho uma figura aqui com 2 partes. Vou pintar as 2. Não cheguei a 5 ainda, então vou fazer mais 2. Ficaram 4 partes, mas eu quero 5, então vou fazer mais uma. E agora, pessoal, vamos contar. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Opa, eu tenho 5 partes. 5 partes de 2. Então, eu vou fazer a conta assim. Essa figura se lê da seguinte forma. 2/2 mais 2/2 mais 1/2. 2 mais 2 é 4, mais 1, 5. Denominadores iguais, repete. 5/2
Viu, pessoal, como que eu faço ela em forma de fração? Agora, eu vou transformar essa fração aqui, pessoal, chama fração imprópria. Fração imprópria. Por que imprópria? Fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Por isso é uma fração imprópria. Olhando essa, pessoal, o numerador é menor que o denominador. Então, essa aqui é uma fração própria. Fração própria. Vamos transformar a fração imprópria em número misto. Como que faz isso? Ou a gente faz uma continha de divisão. 5 dividido para 2. 5 dividido para 2 vai dar 2, que vai dar 4 e vai sobrar 1. Esse aqui, pessoal, chama-se inteiro. Esse, pessoal, chama numerador. Então, a fração mista vai ficar 2 inteiros, numerador em cima, e o denominador sempre repete. 2 inteiros e 1 meio. Então, aqui ficou a fração mista. Então, somente a fração imprópria transforma em mista. E a fração mista transforma em imprópria. Tá, professora, mas eu tenho uma fração sobrando, que é essa daqui. 6 meios. Vamos desenhar ela primeiro. Cada figura deve ter 2 partes. Vou pintar aqui 2. Vou pintar esses 2, vai para 4. E vou pintar esses 2, vai para 6. A continha aqui vai ser 2 meios mais 2 meios mais 2 meios. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Denominador igual, repete. Ficou a mesma fração que estava aqui. Mas agora eu vou transformar ela também em fração mista. Vou fazer a divisão. Vou colocar aqui, pessoal, olha. 6 dividido para 2. 6 dividido para 2, pessoal, vai dar 3, que vai dar 6 e vai sobrar 0. Observa, pessoal, que essa fração mista foi exata. Essa não. Essa teve resto. Por quê? Porque era uma fração imprópria. Na fração aparente, ela não tem resto. Ela é uma divisão exata. Então, ela vai ficar aqui 6 meios ou 3 inteiros. Essa fração, pessoal, vai chamar fração aparente. Aparente. Então, pessoal, só para a gente fechar aqui o conteúdo, o que é uma fração própria? Numerador menor que o denominador. Fração imprópria. Numerador maior que o denominador. Sempre quando eu fizer a divisão, vai ter resto. Quando eu for transformar a fração imprópria na mista. Já a fração aparente, a divisão vai ser sempre exata. Ou seja, vai dar sempre inteiros. 2 inteiros, 3 inteiros, não importa. Vai ser sempre um número inteiro. Certo, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos ver outro tipo de fração. Vamos transformar a fração impróprias em mistas e transformar as frações mistas em impróprias. Observa que aqui as frações estão mistas. Por que mistas? Porque eu tenho o inteiro e tenho a fração. 2 inteiros e 3 quartos, 3 inteiros e 1 meio. Já aqui eu tenho as frações impróprias. 19 quinzeavos, 13 sextos. Para transformar a fração imprópria em fração mista, eu faço apenas uma operação, que é a divisão. Então, eu vou colocar lá 19 dividido para 15. O numerador dividido para o denominador. Vai dar 1, que vai dar 15 e vai sobrar 4. Como eu falei no outro vídeo, esse carinha aqui, ó, chama inteiro. E esse aqui chama numerador. Então, a fração mista vai ficar 1 inteiro e 4
quinzeavos, porque o denominador sempre repete. Vamos ver outro exemplo, 13 sextos. 13 dividido para 6. Na tabuada do 6, chega mais próximo de 13, é o número 2, que vai dar 12 e vai sobrar 1. Esse é o inteiro, 2 inteiros e 1 sexto, porque o denominador sempre repete. Bem fácil, né, pessoal? Agora vamos ver como que transforma a mista em imprópria. Para transformar a fração mista em imprópria, eu faço duas operações. Eu faço vezes o número de baixo mais o de cima. Então, eu vou colocar 2 vezes 4 mais 3. Vou repetir o denominador, que é igual 2 vezes 4 dá 8, com mais 3 dá 11. O denominador sempre repete. Então, a fração é 11 quartos. Próximo exemplo. Vezes o de baixo mais o de cima. Você também pode fazer isso de cabeça, não precisa colocar a conta aqui, tá, pessoal? Eu estou colocando para que vocês compreendam melhor, mas não é obrigado, tá? Então, 2 vezes 3, né? 3 vezes 2 mais 1. Denominador, 2. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Então, a fração é 7 meios. Observa, pessoal, que aqui ficaram duas frações impróprias e aqui ficaram duas frações mistas. Isso também existe uma prova real, se você quer ver se sua conta está certa. Por exemplo, você fez lá, deu 11 quartos. Você divide 11 dividido para 4, para ver se vai dar isso aqui, ó. Vamos só fazer para tirar a prova real? Ó, vou colocar aqui, tá? Vou colocar lá, 11 dividido para 4. Tabuada do 4 chega mais próximo de 11, eu vou pegar por 2, que vai dar 8. E vai sobrar 3. Olha lá, pessoal, ó, 2 inteiros, olha aqui, ó, 2 inteiros, e o numerador 3, e 3 quartos, viu, pessoal? Então, é como se fosse uma prova real, ver se realmente a sua conta está correta, perfeito? Então, pessoal, dando continuação à nossa revisão, agora eu trouxe fração de uma quantidade. Eu trouxe aqui um probleminha e uma fração, tá? Diz assim, em uma festa há 25 pessoas, sendo 3/5 homens. Quantos homens há nessa festa? Temos que ter cuidado com a fração de uma quantidade, porque ela nos lembra a fração lá imprópria. Por quê? Porque assim, pessoal, eu vou calcular 3/5 de 25. Esse D, pessoal, sempre que aparecer, você vai lembrar que aqui tem uma conta de vezes. Então, existem duas formas de fazer. Você pode fazer o inteiro dividido pelo denominador e vezes o numerador. Como assim, professora? 25 dividido para 5 vezes 3. Só que agora você não vai colocar o denominador aqui. Por quê? Porque a resposta não pode ser em forma de fração. A resposta vai ser em forma de números inteiros. Então, vamos lá. 25 dividido para 25 vai dar 5. E 5 vezes 3, 15. Muito bem. Então, 15. Então, se eu tenho 25 pessoas, 15 são homens. E o restante, se a pergunta fosse, quantos são as mulheres? Aí eu teria que pegar o 25 menos 15 para descobrir o número de mulheres. Mas como ele perguntou quantos homens há na festa, então eu faço só essa operação, certo? Aqui, vamos fazer ela aqui em forma de fração. Mas vai vir assim, calcule a fração de uma quantidade. Você vai fazer a mesma operação que você fez lá. 100 dividido pelo denominador, que é o 4, vezes o numerador, que é o 2. Lembrando que você não vai colocar o denominador aqui, porque a resposta tem que ser em números inteiros e não em fracionário. Então, 100 dividido para 4 vai dar quanto? 25. 25 vezes 2 vai dar 50. Então, aqui o resultado da fração de uma quantidade é 50. Voltando aqui no primeiro exemplo, eu ia falar e acabei esquecendo, pessoal, é que pode se fazer de duas formas essa fração. Você pode fazer ela assim, como fração de uma quantidade, ou pode fazer igual multiplicação de fração, que a gente já viu e vamos rever depois. Então, vamos colocar assim, ó, 3/5. Como eu disse que o D lembra o sinal de vezes,
eu coloco vezes 25. A operação multiplicação de fração, qual é a regra? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Lembrando, pessoal, que aqui de baixo eu tenho um invisível. Então, eu faço lá. 3 vezes 25 vai dar 75. E 5 vezes 1, 5. Agora, a gente vai dividir 75 dividido para 5, porque quando a fração aparece assim, chama-se divisão de fração. Então, eu vou lá fazer no meu rascunho 75 dividido para 5. Vou pegar por 1, que vai dar 5 e vai sobrar 2. Vou baixar o próximo número, vai dar por 5, que vai dar 25. Que aqui vai dar 15. Observa, pessoal, olha, que tivemos o mesmo resultado, porém de formas diferentes de fazer. Você escolhe aquela que você achar melhor, se é em forma de fração de uma quantidade ou se é em forma de multiplicação de fração, correto? Agora, pessoal, nós vamos ver simplificação de fração. Mas o que é simplificação de fração? Simplificação de fração, pessoal, é você dividir uma fração até que ela se torne irredutível. O que é uma fração irredutível? Uma fração que não é mais capaz de dividir pelo mesmo número. Vamos ver aqui. Eu tenho a fração 28/49. Aqui, pessoal, entra a importância da tabuada, que quando você sabe a tabuada, automaticamente você vai saber qual é o número divisível de 28 e 49 avos ao mesmo tempo. Agora, se você não sabe, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas também você vai conseguir fazer. Então, você vai fazer assim. Primeiro, você vai encontrar os divisores comuns de 28 e de 49. Vou colocar aqui, ó, D de divisores. E vou colocar o número 28 e o número 49. Divisores, pessoal, sempre começa no 1 e vai até ele mesmo. Então, vamos lá. Quais são os divisores de 28? Ou seja, quais as tabuadas aparece o número 28? Então, eu tenho o número 28 na tabuada do 1, do 2, do 4, do 7, do 14 e o 28, ele mesmo, certo? E quais as tabuadas eu encontro o número 49? Nós temos o 49 na tabuada do 1, do 7 e do 49. Qual é o maior divisor comum entre eles? Ó, nós temos aqui, eles têm divisores comuns, o 1 e o 7. Vamos pegar sempre o maior. Então, o 7 é o maior divisor comum entre eles. Então, vamos dividir aqui por 7. 28 dividido para 7, pessoal, vai dar 4. E 49 dividido para 7 vai dar 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, a fração é 4/7. Podemos continuar simplificando essa fração? Não, pessoal. Por que não? Porque eles não têm mais divisores comuns. O 4 é divisível de 2 e de 4. E o 7, por ser o número primo, só é divisível de 1 e de 7. Então, essa aqui chama-se fração irredutível, certo? O segundo exemplo. O segundo exemplo, existe dois caminhos. Você pode escolher aquele que você achar melhor. O caminho mais curto e o caminho mais longo. Primeiro, eu vou fazer pelo caminho mais longo, certo? Primeira coisa que eu observo uma fração é se ela é par. 140 avos. Com certeza é par, né, pessoal? Então, se é par, vamos iniciar pelo número 2. Todo número par é divisível de 2. Então, eu vou colocar lá, dividido por 2, dividido por 2. 100 dividido para 2 vai dar 50. E 40 dividido para 2, 20. Observa que, os números continuam sendo pares. Então, vamos continuar por 2. 50 dividido para 2 e 20 dividido para 2. 50 dividido para 2 vai dar 25. E 20 dividido para 2 vai dar 10. Podemos continuar por 2, pessoal? Não. Por quê? Porque o 25 é ímpar. O 10, sim, mas a gente só pode pegar se forem divisores comuns, né? Iguais. Então, não podemos. Vamos pegar pelo próximo, então. Por 3? Tem 25 décimos lá na tabuada do 3? Não. E a do 4, pessoal? Também não, pessoal. Então, qual é a tabuada que eu encontro 25 décimos? É a tabuada do 5, pessoal. Muito bem. A tabuada do 5. 25 dividido para 5 vai dar 5. E 10 dividido para 5 vai dar 2. Podemos continuar, pessoal? Não.
Isso aqui, 5 meios, é uma fração irredutível. Por quê? Porque eles não têm divisores comuns. O 5 só é divisível de 5 e o 2 só é divisível de 2. Então, a fração acaba aqui. É uma fração irredutível. Aí, pessoal, eu disse no início que existem dois caminhos, o mais longo e o mais curto. O mais curto seria assim, pessoal. Vou colocar aqui a fração 140avos. Quando você sabe a tabuada, você vai imaginar, ó, caraca, qual é o número que tem os 140avos ao mesmo tempo? O maior número, o maior divisor comum entre eles, qual é? É o número 20, pessoal. 20 é divisível tanto de 100 quanto de 40. Então, vou pegar aqui, ó, divisível por 20. 100 dividido para 20, pessoal, dá quanto? Dá 5. E 40 dividido para 20 vai dar 2. Observa, pessoal, que nós chegamos aos mesmos resultados, porém de forma diferente. Tem o caminho mais longo e o caminho mais curto. Você vai escolher aquele que você achar melhor. Combinado? Vamos continuar nossa revisão então, pessoal. Agora nós vamos falar de adição e subtração com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Vamos começar aqui com os denominadores iguais. Olha o probleminha. André comeu 5/8 de uma pizza. Maria comeu 3/8 da mesma pizza. Que fração da pizza André comeu a mais que Maria? A primeira coisa que tem que descobrir se é uma adição ou se é uma subtração. Sempre que aparece a palavrinha a mais, pessoal, a operação é de menos. Muito bem. Então, olha só, eu vou colocar então 5/8, que é a parte de André, menos 3/8, que é a parte de Maria. 5 tira 3, pessoal, sobra 2. Denominadores iguais, a gente repete. Aí, pessoal, além de eu ter o resultado, eu tenho que simplificar essa fração, se for possível. 2/8, é possível simplificar, pessoal? Sim, pessoal, porque são números pares. Então, vamos simplificar pelo número 2. Vamos simplificar essa fração por 2. Às vezes, pessoal, eu vou colocar o 2 aqui em cima e às vezes eu vou colocar aqui na frente, assim, ó. Assim. Tanto faz, tá, pessoal? As duas formas estão corretas. Então, vou fazer aqui, ó. 2 dividido para 2 vai dar 1. E 8 dividido para 2 vai dar 4. Podemos continuar simplificando? Não. Toda fração, quando chega no 1, acabou. Então, 1/4 é uma fração irredutível. Então, você iria escrever lá que André comeu mais que Maria 1/4 da pizza. Até aqui tudo bem. Quando as frações são com denominadores iguais, é tranquilo. O que complica um pouquinho é quando as frações são com denominadores diferentes. Por quê? Olha só o que diz aqui. Patrícia comeu 2/6 de um queijo, enquanto Priscila comeu 1/4. Que fração do queijo elas comeram? Primeira coisa, eu tenho que analisar para ver se é uma operação de adição ou subtração. Então, como eu digo, que fração do queijo elas comeram, ou seja, quanto elas comeram ao todo, quanto elas comeram juntas. Então, aqui é uma adição. Então, vou colocar lá 2/6 mais 1/4. Observa que os denominadores são diferentes. Eu não consigo fazer a operação se os denominadores forem diferentes. Então, eu vou ter que fazer as frações equivalentes, encontrar o mesmo denominador e depois continuar aqui. Vamos lá. Vou colocar a fração 2/6 e a fração... Pessoal, eu vou colocar aqui, pessoal, vai ficar melhor para vocês. Ó, vou colocar a fração aqui 2/6 e a fração 1/4. E vou procurar os múltiplos desse número. O que seriam os múltiplos? Eu vou multiplicar essa fração por 2, por 3, vezes 4, vezes 5 e assim sucessivamente. Por que eu não coloquei 1? Que se eu colocar 1 vai dar 2/6 do mesmo jeito. Então, eu pego a partir do 2 e faço assim. 2 vezes 2 vai dar 4. E 6 vezes 2 vai dar 12. 2 vezes 3 vai dar 6. E 6 vezes 3, 18. 2 vezes 4, 8.
E 6 vezes 4, 24. Eu não sei quantas frações eu tenho que tirar. Geralmente eu faço 3, 4 frações na parte de cima e depois eu faço embaixo. Se eu achar, eu paro, senão eu volto aqui. Mas eu vou parar com 3 frações aqui em cima. Vamos ver se a gente encontra o mesmo denominador aqui embaixo. Vou multiplicar sempre vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Então, pessoal, encontramos a fração 4 dozeavos e 3 dozeavos. Pegamos essas frações e colocamos aqui. 4 dozeavos mais 3 dozeavos. 4 mais 3, 7. Denominador igual, a gente repete. 7 dozeavos. É possível simplificar, pessoal? Não, pessoal, porque eles não têm divisores comuns. O 7, por ser um número primo, só tem o divisor 1 e ele mesmo, que é o 7. Agora, o 12 tem vários, mas então eles não têm divisores comuns, essa é a fração irredutível. Então, vai ficar lá que a fração que elas comeram juntas é 7 dozeavos. Percebe, pessoal, também que quando eu faço as frações equivalentes, não é nada mais, nada menos que são os resultados da tabuada do 2 e os resultados da tabuada do 6, os resultados da tabuada do 1 e a tabuada do 4. Ou também eu posso pensar que aqui eu contei de 2 em 2, aqui eu contei de 6 em 6, de 1 em 1, de 4 em 4. Certo, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar de frações equivalentes. Olha só, eu tenho aqui 3 pedaços de pizza. Eu tenho aqui a Maria, a Ana e o José. A Maria repartiu a pizza dela ao meio e comeu essa metade. A Ana repartiu em 4 e comeu 2. Já o José repartiu em 8 e comeu 4. Vamos ver a fração que eles comeram. A Maria tinha 2 partes da fração dela e ela comeu apenas uma. A Ana tinha 4 partes da fração dela e ela comeu 2. E o José, a sua fração tinha 8 partes e ele comeu 4. Observa, pessoal, que as frações são do mesmo tamanho, porém, foram divididas em partes diferentes, mas representam a mesma coisa. Por quê, pessoal? Observa que 2/4 é equivalente a 1/2. E 4/8 é equivalente a 2/4. Por quê? Porque 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, resumindo tudo isso, frações equivalentes é aquela fração que é dividida em partes diferentes, mas representa o mesmo todo, tá, pessoal? Então, eles dividiram em partes diferentes, mas eles comeram a mesma quantidade. Então, isso são frações equivalentes. Eu trouxe outra forma também de você fazer a fração equivalente. Eu tenho aqui 3/5 e eu vou encontrar 4 frações equivalentes a 3/5. Para isso, pessoal, eu vou usar aquele método que eu ensinei no outro vídeo. Eu vou fazer vezes 2, vezes 3, vezes 4 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer lá. 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 3, 15. 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 4, 20. E aí continua, porque as frações equivalentes são infinitas. Eu coloquei assim porque eu disse que eu ia colocar só 3 ou 4 frações equivalentes. Então, se você observar, em cima eu contei de 3 em 3, embaixo eu contei de 5 em 5. Ou seja, são os resultados da tabuada do 3 e os resultados da tabuada do 5. Então, isso são frações equivalentes. Elas são divididas em partes diferentes, mas representam a mesma parte do todo. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. A multiplicação de fração, pessoal, é bem tranquilo. Você vai fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 5 é igual a 15. E 6 vezes 2, pessoal, é igual a 12. É possível simplificar por 2, pessoal? Não, né, pessoal? Porque o 15 é um número ímpar. Então, vamos pegar pelo próximo. Qual seria o próximo? Vamos simplificar pelo número 3. Então, vamos lá.
Vamos dividir aqui para 3. 15 dividido para 3 vai dar 5. E 12 para 3 vai dar 4. É possível continuar simplificando essa fração, pessoal? Não, né, pessoal? Porque o 5 é um número primo, só é divisível de 1 e dele mesmo. Agora, o 4 tem mais de um divisor. Então, a fração irredutível termina aqui, 5 quartos. Vejamos o segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente consegue perceber que não tem o denominador aqui. Por que que não tem? Porque aqui de baixo tem um númerozinho chamado 1 invisível. Então, toda vez que aparecer assim, sem nada, você vai colocar o 1 invisível. Vai seguir a mesma regra, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 4 vezes 3, 12. E 6 vezes 1, 6. Vamos simplificar por 2, pessoal? Vamos, porque os números são pares. Vamos simplificar por 2. 12 dividido para 2 vai dar 6. E 6 dividido para 2 igual a 3. Podemos continuar simplificando essa fração? Sim, pessoal. Só que agora não podemos continuar por 2, porque o 3 é ímpar. Vamos pegar pelo próximo. Qual seria o próximo? Vamos simplificar agora por 3. 6 dividido para 3 é igual a 2. E 3 dividido para 3 é igual a 1. Quando a fração aparecer assim, 2, 1, significa que são 2 inteiros, certo? Agora vamos ver a divisão de fração. A divisão de fração é um pouquinho mais complicadinha, mas também não é difícil. Por quê? Você tem que gravar 3 regrinhas. Primeiro, o que que diz? Repete a primeira fração, muda o sinal para vezes e inverte a segunda. Então, vamos fazer. Repete a primeira fração. Qual é a primeira fração? 2 quinto. Muda o sinal para vezes. E inverte a segunda. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então, o 5 e o 4 vai ficar 5 quartos. Virou a multiplicação. Agora, a gente vai seguir a mesma regra de lá. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 5, pessoal, é igual a 10. E 5 vezes 4, 20. Podemos simplificar essa fração? Sim, com certeza, porque os números são pares. Vamos pegar por 2, então. 10 dividido para 2 é igual a 5. E 20 dividido para 2 igual a 10. Podemos continuar, pessoal? Sim, só que agora não podemos pegar por 2, porque não tem 5 tabuado do 2. E sem falar que o 5 é um número ímpar. Então, vamos pegar pelo próximo. Qual é a tabuada que eu tenho 5 décimos? É a tabuada do 5. 5 dividido para 5, 1. E 10 dividido para 5, 2. 1/2, pessoal, é uma fração irredutível. Não é mais capaz de ser simplificada. Vejamos outro exemplo. Observa que nessa fração também não temos o denominador debaixo do 2. Então, aqui está o número 1 invisível. Vamos seguir a mesma regra daqui. Repetir a primeira fração, 3 sextos, mudar o sinal para vezes e inverter a segunda fração. O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Seguimos agora a regra da multiplicação. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 1, 3. E 6 vezes 2, 12. Vamos simplificar, pessoal, essa fração por quanto? Podemos pegar por 2? Não, porque o número 3 é ímpar. Vamos pegar, então, pelo número 3. 3 dividido para 3 igual a 1. E 12 dividido para 3 igual a 4. Chegou em 1. Em 1 acabou a conta. Então, ficou a fração irredutível 1 quarto. Voltando aqui para a nossa aula de revisão, vamos falar agora sobre porcentagem e probabilidade para fechar. Então, olha só, eu trouxe aqui um probleminha, né, que diz assim: João foi comprar uma calça que custa R$100. Como ele pagou à vista, obteve um desconto de 15%. Quanto João pagou pela calça? Logo quando eu vejo a palavra desconto, eu já sei que houve aí um lucro nessa compra. Ou seja, ele não pagou 100, ele pagou menos que 100. Então, eu vou armar a conta. Eu vou colocar lá, então, pessoal, assim, 15% de 100. Aí, vezes o valor da calça. O valor da calça é quanto? 100. Virou uma multiplicação de fração. Então, como que se faz multiplicação de fração? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 15 vezes 100, pessoal, quanto que é? É igual a 1.500.
E 100 vezes 1, lembra do 1 invisível aqui? É igual a 100. Quando a fração aparece assim, é uma divisão. Como a gente tem dois números embaixo e dois números em cima, a gente só elimina. Elimina os dois de baixo e os dois de cima. 15 dividido para 1 é igual a 15. Então, o João teve um desconto de R$15, mas ele não perguntou o valor do desconto, ele perguntou quanto ele pagou pela calça. Vamos ter que subtrair então, pessoal, porque a calça custava 100. Menos os 15, vamos ver quanto o João pagou pela calça. Então, R$100 menos 15. 0 não tira, vou pedir emprestado desse 1. Aqui fica 0, aqui fica 9 e aqui fica 10. 10 tira 5, sobra 5. E 9 tira 1, sobra 8. Então, o João pagou pela calça R$85. Por isso que teve um desconto, ou seja, ele teve um lucro. A porcentagem vem assim, em forma de problemas, mas também vem assim, somente em forma de operação. Às vezes vem perguntando lá assim, calcule as porcentagens. Aqui tem 8% de R$400. Então, eu vou colocar 8%, porque é de porcentagem, vezes 400. Virou a multiplicação de fração, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Sempre lembrando que aqui de baixo está o 1 invisível. 8 vezes 400 vai ser igual a 3.200. E 100 vezes 1, 100. Elimino 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima e faço 31 dividido para 1, que é igual a 31. Como aqui não teve uma segunda pergunta, então acaba aqui. Vamos fazer então numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 8 vezes 400 é 3.200. E 100 vezes 1 é igual a 100. Eliminamos os 2 zeros de baixo e os 2 zeros de cima. 32 dividido para 1 é igual a 32. Então, às vezes, ele pode vir assim, pessoal, a porcentagem, ou em forma de problema, ou em forma de operação. O que você tem que prestar atenção é na pergunta. Se acaso aqui perguntasse qual foi o valor do desconto, a conta ia acabar nessa parte. Mas como ele perguntou quanto o João pagou pela calça, a gente teria que subtrair. São duas contas, certo? Agora vamos falar de probabilidade. Para falar de probabilidade, eu trouxe aqui esse dado e nós temos que analisar 3 situações. O que é possível, o que é impossível e o que é evento certo. Por exemplo, se eu jogar esse dado para cima, vai cair o número 2. Isso é um evento possível, impossível ou um evento certo? Então, é um evento possível. Mas se eu jogar esse dado para cima e cair o número 7, é um evento possível, impossível ou um evento certo? É um evento impossível, porque o dado não tem número 7. Mas se eu jogar esse dado para cima e cair números de 1 a 6, é um evento certo. Então, pessoal, quando se fala de probabilidade, são eventos que podem ser que aconteça. Pode ser evento certo, incerto ou evento impossível, tá? Eu trouxe aqui, tem outra situação, pessoal, também, que é a questão da moeda. Eu tenho uma moeda de R$1 e eu quero ver qual é a probabilidade de sair cara ou coroa. Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, vou anotar bem aqui para vocês acompanharem. Então, eu tenho aqui cara e aqui eu tenho coroa, certo? E eu vou anotando ali as vezes que elas irão cair. Então, olha só, vou jogar a moeda. Ó, caiu então coroa. Então, eu vou aqui colocar um pauzinho para coroa. Lembrando, pessoal, que a quantidade de vezes vai ser 10, tá? Às vezes pode ser 10, 20, depende muito. Mas eu vou fazer 10 vezes. Então, eu vou jogar outra vez. Ó, caiu novamente. Agora caiu cara. Então, eu venho aqui, cara. Outra vez. Caiu agora, coroa. Então, aqui, coroa. Cara, pessoal. Mais uma vez. Coroa.
Mais uma vez. Cara. Tá empatado, hein? Eita, eita. Olha, coroa. Tá empatado. E agora? Cara. Já estamos em 8. Faltam 2 vezes. Vamos lá. Ó, coroa. Uma sim, uma não, pessoal. E a última vez. Coroa. Cara. Cara, pessoal, cara. Pessoal, deu empate. Que coisa. Deu cara. Então, a gente vai representar isso agora em forma de fração. Então, olha só. Eu tinha 10 possibilidades, né? Tanto para coroa quanto para cara. E aí, quando eu joguei a moeda, caíram 5. Aqui eu também joguei, por coincidência, também caiu 5, né? Só para poder não deixar eu explicar direitinho o que eu queria falar. Tá, aí então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Como estamos falando de porcentagem, eu vou colocar o 100. Sempre que for porcentagem, o denominador aqui vai ser 100. Daí eu penso assim, ó. 10 vezes, que número dá 100? 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é 100. 5 vezes 10 é igual a 50. Então, a probabilidade de cair cara é de 50%. Certo, pessoal? Olha. Então, aqui vamos só repetir, né, pessoal? Porque acabou caindo o mesmo número. Então, aqui vai ser 50 também. E a probabilidade de cair coroa foi de 50%. O que eu quis mostrar para vocês, pessoal, que probabilidade é isso? É ação, é algo que pode vir a ocorrer, é algo que pode ser certo, algo que pode ser impossível ou algo que pode ser possível. Vamos fazer o exercício. Eu deixei aqui, ó, em uma caixa há 10 bombons. Sempre que você for ler o problema, você vai grifando 10 bombons, sendo 6 de embalagens vermelhas e 2 de embalagens azuis. Qual é a probabilidade em porcentagem de uma pessoa de olhos fechados pegar um bombom de embalagem vermelha e azul? Então, olha só, a primeira coisa que eu faço é colocar a quantidade de bombons que eu tenho. Eu tenho quantos bombons? Eu tenho 10. Quantos de cor vermelha? Eu tenho 6 de cor vermelha. 6. E aí eu vou colocar o meu denominador aqui, que é o 100. Bom, a gente acabou de ver ali que 10 vezes 10 é 100. Então, 6 vezes 10 é 60. Então, a probabilidade da pessoa tirar o bombom na cor vermelha da caixa é de 60%. Agora, vamos ver o da cor azul. Eu tenho 2 bombons na cor azul. O denominador sempre vai ser 100, porque estamos falando de porcentagem. E aqui vou colocar vezes 10 e aqui vezes 10. Então, 2 vezes 10 é 20. Então, a probabilidade de sair o bombom com a embalagem na cor azul é de 20%. Pessoal, nossa revisão terminou aqui. Eu vou deixar abaixo uma tarefa de fixação para vocês fazerem. E na quinta-feira, se tudo der certo, a gente vai ter uma aula online. E eu quero que vocês anotem as suas dúvidas para a gente estar conversando nessa aula, certo? Outra coisa também, na quinta-feira, eu vou deixar também, se eu não deixar na quinta, eu deixo na segunda, na terça, que é a próxima aula. Eu vou deixar o link da revisão de matemática avaliativa. Então, é importante que você faça. E qualquer dúvida, pessoal, mande mensagem para mim. Eu vou estar lá à disposição, certo? Ó, beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.